Bíblia para Crianças apresenta As Viagens Espetaculares de Paulo. Paulo e Silas eram servos de Jesus e estavam presos, mas eles não tinham feito nada de errado. Eles tinham expulsado um demônio que estava numa mulher. Eles tinham mostrado o poder de Deus e de seu Filho Jesus para as pessoas que adoravam ídolos na cidade de Filipos. Por causa disso, foram presos e surrados. Talvez você pense que eles estavam tristes ou chateados. Mas eles não estavam. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos em louvor de Deus. Todos os outros presos e os carcereiros podiam ouvi-los. De repente, eles pararam de cantar. Deus enviou um anjo para balançar a prisão. Todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. O carcereiro achou que todos os presos tinham fugido durante o terremoto. Ainda que só um tivesse fugido, o carcereiro seria punido com a morte. Com tristeza, o carcereiro pegou a sua espada. Ele podia se matar e acabar com tudo logo. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, todos nós estamos aqui." Quando o carcereiro viu que era verdade, perguntou a Paulo e Silas: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família." Com muita alegria, o carcereiro creu em Jesus. Paulo e Silas foram libertados no dia seguinte. Eles viajaram por muitas outras cidades falando de Jesus a muitas pessoas. Algumas acreditavam neles, outras queriam machucá-los, mas Deus estava com seus servos. Certa noite, Paulo ficou falando de Jesus durante horas. Um jovem sentado perto de uma janela adormeceu. Adivinhe o que aconteceu? Todos sabiam que o jovem estava morto. Mas Paulo desceu, abraçou-o e disse: "Não se assustem, ele está vivo." Eles levaram o jovem vivo para dentro e ficaram muito animados. Paulo e Silas tiveram muitas aventuras enquanto viajavam pela Europa. Uma das maiores aventuras de Paulo aconteceu quando ele estava num navio. O navio não era um transatlântico todo feito de aço, mas sim um navio à vela que facilmente é jogado para os lados num temporal. Paulo estava no navio porque tinha sido preso novamente. Agora, ele teria que se apresentar diante do imperador da cidade de Roma, a capital do mundo naquela época. Ventos fortes impediam o navio de seguir o seu caminho. Mas uma tempestade estava se aproximando. A viagem seria perigosa para Paulo, para os presos e para toda a tripulação. "Senhores, vejo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa", Paulo avisou. Mas o capitão não quis ouvir, e eles foram para o mar. Quando uma grande tempestade os atingiu, eles amarraram cordas ao redor do navio na esperança de que ele não quebrasse em partes. Se o navio quebrasse, todos morreriam na água. O navio balançava tanto com a tempestade que o capitão pediu que todos o ajudassem a deixar o navio mais leve. No terceiro dia, eles jogaram ao mar parte dos equipamentos do navio. Talvez isso ajudasse. Durante a noite, um anjo apareceu a Paulo e lhe disse que tudo iria dar certo. Paulo encorajou os outros dizendo: "Homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha." Alguns dias depois, o navio foi arrastado para a ilha de Malta. O navio bateu num banco de areia e algumas partes se quebraram. O capitão ordenou que os que soubessem nadar pulassem na frente e nadassem até a praia. Os outros também se salvaram, uns se segurando em tábuas e outros em pedaços do navio. Em Malta, Deus mostrou o seu poder. Enquanto eles juntavam madeira para fazer fogo, uma cobra picou a mão de Paulo. As pessoas pensaram que ele iria morrer, mas a picada da cobra não lhe fez mal. Então, as pessoas pensaram que Paulo era um deus. Muitas pessoas doentes vinham até ele e Deus as curava, depois que Paulo orava por elas. Finalmente, Paulo chegou a Roma. Ele esperou 2 anos para que seu caso fosse ouvido. Durante esse tempo, Paulo alugou uma casa e recebia visitantes. Você sabe o que o Paulo falava aos seus visitantes? Ele falava sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo. Paulo foi um servo de Deus em Roma da mesma forma como tinha sido em outros lugares. Paulo escreveu de Roma: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." A Bíblia não nos conta como a vida de Paulo terminou, mas outros escritos dizem que ele foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero.
Paulo morreu como viveu, um fiel servo de Deus falando aos outros sobre Jesus Cristo.